Por que você teme a morte? Se acredita em vida após a morte, não iria para um lugar melhor? Se acredita em reencarnação, não teria uma nova chance? E se não acredita em nada, bem, ela ainda é inevitável. Essa questão é profunda e talvez tenha mais a ver com o que você tem a perder do que com possíveis ganhos ou o sofrimento da experiência em si. Se você já se pegou sofrendo com esses pensamentos, esse vídeo chegou para você na hora certa, pois o medo da morte pode ser justamente o que te impede de aproveitar o prazer de estar vivo. Portanto, fique comigo e vamos tentar entender esse medo de uma vez por todas. A morte não é nada para nós, pois, quando existimos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, não existimos. Acredito que a versão mais assustadora do seu pós-vida seja o vazio, a ideia de que todas as suas possibilidades se tornam zero, e mais do que isso, que sua consciência não mais exista, é incompreensível para nós, pois não se trata de um sono. Ao tentar se imaginar assim, você provavelmente imagina um lugar escuro, onde você não consegue se mexer ou acordar. Mas isso seria ainda mais profundo, já que você não existe nessa realidade. Porém, essa mesma sensação pode ser encarada como todo o tempo em que você não existia antes de nascer. Normalmente não pensamos muito nisso, mas a verdade é que nossas vidas são ínfimas se comparadas ao tempo da existência da humanidade. Porém, você não sente esse tempo. Na maior parte do tempo, todo esse período é apenas imaginado como conteúdo de suas aulas de história e filosofia. Porém, é justamente esse período que, na visão de Epicuro, é considerado a chave para encarar a morte com naturalidade, pois nós e a morte não existimos ao mesmo tempo. Toda a experiência de não estar vivo não será sentida por nós da forma como somos hoje. E se não há sentimento, não pode haver sofrimento. Trata-se de um estado neutro, fora do nosso alcance e, portanto, fora do nosso temor. Nós classificamos algo como bom e ruim, prazer ou sofrimento, baseado no que nós sentimos. Ou seja, se não sentimos nada, na pior das hipóteses, não será algo ruim. Nesse ponto, você pode argumentar que o seu temor não é proveniente da morte, mas sim da ausência de vida, das probabilidades de ser feliz por mais tempo. E o que vou te mostrar agora é que temer essas possibilidades é como estar triste por não ganhar na loteria. Quanto menos satisfação você tem em sua vida, maior sua ansiedade em relação à morte. O maior contra-argumento à tese de Epicuro é que não tememos a morte ou um estado desconhecido, mas sim a perda da vida. Esse é um pensamento comum e válido, que pode ser representado na diferença com que tratamos a morte de jovens e idosos. Mais do que algo que foge ao que é natural, a morte de um jovem representa também a perda de muito potencial. Pensamos em toda a felicidade não vivida, em uma família não formada e em conquistas perdidas, algo que um idoso já construiu. Esse conceito, que foca nas possibilidades, serve para reforçar a ideia de que a causa do medo não é o fim em si, mas o que é perdido nesse processo. Porém, essa ideia deixa passar dois pontos muito importantes. O primeiro ponto é simples. Estamos tratando de possibilidades, não de fatos. Sim, existe uma grande gama de experiências e sensações perdidas, mas não existe nenhuma garantia de que elas serão boas. Raramente olhamos para essa perda e pensamos, pelo menos essa pessoa se livrou de um futuro de possível sofrimento. Porém, se tratando de probabilidades, o fato é que existe a mesma chance dessa vida ser boa ou ruim. Por mais que eu não queira que ninguém tenha esse tipo de pensamento em relação à vida, essa é apenas uma forma de demonstrar como esse argumento é irracional. Isso nos leva diretamente ao segundo ponto, e à ideia da loteria que eu citei anteriormente. Se todas as probabilidades nos abalam, deveríamos estar constantemente inconformados com a ideia de que não ganhamos na loteria. Afinal, minha vida seria plena com todo esse dinheiro. Esse pensamento soa ridículo para você? Pois é, colocar tanta fé em algo improvável e sofrer por isso soa errado. Só que existe algo ainda mais improvável do que ganhar na loteria, que é você se tornar imortal. Todas essas infinitas possibilidades vão esbarrar nessa realidade imutável, a muralha intransponível da mortalidade. E é aqui que me volta novamente a frase de Irving Yalom: sua insatisfação com sua vida atual faz com que ela se torne uma contagem regressiva, e quanto mais o tempo passa, mais essa insatisfação parece imutável, e com isso maiores são as chances de que você termine sua vida preso a ela.
Se você chegou à conclusão de que é esse medo que te aflige, então é hora de fazer uma escolha. Você pode deixar que esse medo seja a âncora que te prende a uma vida de insatisfação, ou pode transformá-lo no combustível que vai te mover com mais força em direção a uma vida sem arrependimentos. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Jobs realmente partiu mais cedo do que o normal, mas tenho certeza de que ele causou todo o impacto que poderia imaginar. Sua vida pode ter sido interrompida de maneira precoce, mas ele a viveu com intensidade o suficiente para não sobrar muita margem para arrependimentos. Memento Mori é mais do que apenas uma expressão marcante para ser usada em postagens na internet. É um estilo de vida, um lembrete constante de que a vida deve ser aproveitada, e a sua prática constante é o que nos leva ao memento vivere, pois não os considera opostos, mas sim dois lados da mesma moeda. Toda essa ressignificação da morte pode ser facilmente comparada a como você experimenta suas férias. Você tem apenas 30 dias, um curto período comparado com um ano inteiro de trabalho, mas você não se permite deixar de aproveitá-la por estar assombrado com as lembranças de que faltam apenas 10 dias para ela acabar. Muito pelo contrário, é justamente o fato dela ser curta que faz você se esforçar para aproveitá-la de forma plena. É isso que torna uma viagem bela, ou os momentos de paz e descanso. Independentemente da sua escolha, você vive esses 30 dias da melhor maneira possível. Diferente do último vídeo, onde eu falo em um conforto que leva à apatia, o intuito aqui é transformar seu desconforto com a morte, primeiramente em aceitação e entendimento, e depois em motivação. É a transmutação do medo em poder e da morte em vida. Não encare a relação vida e morte como um início e um fim, mas sim como um ciclo que te levará de volta ao ponto de partida, independentemente do que ele seja. Se gostou do conteúdo, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. Isso é tudo que eu te peço para me ajudar nessa jornada. Agora, se o seu problema não é a forma como você vê encarando a morte, mas sim a dificuldade em encontrar um sentido para a vida, talvez a solução esteja em abraçar a falta de sentido e o absurdo. Então, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, pois a filosofia de Albert Camus esconde um caminho em meio ao caos.